Gente querida, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Fico muito feliz pelo interesse de vocês, tá? Não significa que vocês não conheçam o Evangelho, mas o que é Evangelho, quanto mais, melhor, na verdade. Bom, o primeiro vídeo foi enviado, algumas pessoas repassaram para amigos, para parentes e receberam algumas críticas. Teve gente que achou que o vídeo é um julgamento alheio e aí mandaram aquele texto em que Jesus disse: não julgueis para que não sejam julgados. Eu quero dizer a todos vocês que esses vídeos não são um julgamento, porque julgamento é condenar as pessoas, tá? Agora, identificar o erro e protestá-los, isso jamais foi julgamento. Tanto é que eu quero que vocês anotem, se possível, tá? Esse é o primeiro texto que eu vou mencionar para vocês, que está ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, tá? É lícito que venham os escândalos, que venham as heresias, para que os sinceros se manifestem, tá? Então, nunca foi errado questionar em amor. Nunca foi errado protestar em amor, tá? Então, é o que eu digo, em amor, mas precisa ser denunciado. E esse denunciar não significa caçar confusão, tá? Muitas vezes vai significar você romper com o sistema, você simplesmente sair em paz, ou continuar lá, porém sem fazer nada que vá contra os princípios do Evangelho que o próprio Cristo ensinou, certo? Então, eu tenho gente querida, amigos meus, que ainda estão nos templos. Alguns frequentam, tá? São realmente bem assíduos na frequência a templos, só que tudo aquilo que é contra o Evangelho eles pararam de fazer. Então são membros, alguns ajudam na parte social, tá? Porque é o que mais se enquadra em muitos lugares. O pouquinho de ajuda social que se faz é o que mais se enquadra no Evangelho. Mas todas as outras coisas eles já disseram um basta. Tá? Já até alguns conversaram com pastores, com seus líderes e disseram: eu estou aqui, mas eu estou entendendo o Evangelho, tá? Eu vou continuar ajudando nesse departamento, porque eu creio que isso é realmente muito do que Jesus ensinou, mas em outros departamentos não conte mais com a minha ajuda. A Igreja de Jesus Cristo precisa realmente reaver seus conceitos e eu estou entendendo isso. Tá? Então, se for um líder que tem um pingo de coerência, ele vai entender a sua posição, tá certo? Mas esses vídeos não são para julgar pessoas, e sim para trazer à luz atitudes que estão acontecendo há muitos anos dentro de muitas denominações e que não são do Evangelho, tá certo? Anotaram aí? 1 Coríntios 11, 19. É lícito que venham os escândalos, que venham as heresias, para que os sinceros se manifestem, tá certo? Então vamos lá, vamos na sequência para o que nós vamos aprender com esse vídeo número 2. Hoje nós vamos aprender o porquê é errado altos investimentos em templos, em construções luxuosas, tá? E nós vamos usar textos da Bíblia para provar isso, tá certo? Então o que vamos aprender nesse vídeo? Vamos aprender o que é igreja. Vamos aprender que o templo não existe mais. Vamos aprender que Deus não habita em templos. Vamos aprender que você é o templo. Também vamos aprender o que significa congregar. E vamos aprender também como eram as ofertas e os investimentos no princípio da igreja. E para finalizar, vamos aprender também onde que acontecia esses encontros da igreja, tá certo? Vamos em frente então? O que é a igreja? Texto de referência, Mateus 16, versículo 18. Vai estar escrito mais ou menos assim, ó: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja é um termo que não foi criado por Jesus, tá? A palavra igreja já existia, significa chamados para fora. Era uma reunião que acontecia no mundo antigo com cidadãos de um determinado lugar para discutirem assuntos democráticos, tá? Era um encontro humano para assuntos democráticos. O que Jesus fez foi acrescentar o pronome possessivo minha, edificarei a minha igreja, ou seja, o meu ajuntamento. Então nunca significou um prédio construído, tá?
Ah, mas é errado a gente congregar num prédio? Não, não é errado. O errado é você chamar aquele prédio de igreja. Isso já está inserido tanto na cultura das pessoas que as pessoas acreditam que ir à igreja é estar indo à casa de Deus. Tá? E nós vamos aprender que não. Tá? Então, igreja é um ajuntamento humano que se faz em torno de Jesus. Tá? Nenhuma família é dona da igreja. Hoje você vê aí muitas famílias que são donas de igrejas, né? Famílias que têm o poder vitalício sobre aquela denominação. Tá? Então, passam de pai para filho e é um absurdo. Tá? Porque esse pronome possessivo, minha, compete somente a Jesus Cristo. Nenhum homem pode usar esse pronome possessivo em relação ao povo de Deus. Tá? E muita gente criou o seu sistema, criou a sua denominação. E você que está me assistindo, de repente já até assistiu em um culto o pastor, o líder, o apóstolo, sabe lá quem for, como se chama, né, o pessoal aí que lidera a sua denominação, dizer que, olha, aqui na minha igreja a gente faz assim. Tá? Isso atribuindo esse pronome, tá, de possessão àquele rebanho como se fosse dele. Mas não é. Outra coisa que vamos aprender, e como referência bíblica, ali em Lucas, capítulo 21, versículos 5 e 6, está escrito que o templo não existe mais. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Tá? Tudo foi derribado. O templo de Jerusalém, que era onde as pessoas entendiam ser a casa de Deus, foi completamente destruído no ano 70 depois de Cristo. Tá? A profecia de Jesus se cumpriu. Tá? Então não existe mais templo. Tá? Esse templo que lá no Antigo Testamento Deus mandou construir, tá? Aquilo apontava para a nova aliança. Nós vamos aprender mais adiante, tá? O que de fato era o Antigo Testamento. Enfim, o templo ele tinha uma finalidade simbólica que apontava para Jesus. E esse templo durou até o ano 70 depois de Cristo. Então, nenhum templo em que Deus habite existe mais na face da terra, tá certo? E se alguém queira chamar a sua congregação, né, o lugar onde a pessoa se reúna, aquele prédio construído com uma placa na frente, se quiser chamar de igreja ou de templo, é força do hábito. A gente não vai ficar condenando as pessoas por isso, mas não é. Tá? Aquilo não é um templo de Deus e aquilo também não é a igreja de Deus. Aquilo é só uma construção, no mínimo, tá? Ou no máximo, um lugar de culto, um lugar de reunião, um lugar de encontro humano. Tá? E isso pode acontecer até debaixo de uma árvore. Terceira coisa que vamos comentar aqui, e a referência está ali em Atos capítulo 17, versículo 24, é que Deus não habita em algo que seja construído por homens. Tá? Atos 17, 24 está escrito que Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Esse texto é lindo, é maravilhoso. Tá? Depois você confere lá. Esses textos que eu estou citando para você, é bom que você anote. Tá bom? Para você estudar, ler eles com bastante cuidado depois. A quarta referência bíblica que nós vamos usar aqui é para provar que o templo de Deus hoje é você. Sou eu. Tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Lê lá para você ver que linda essa referência. Tá? Deus habita em você. Tá? O templo onde Deus reina, ou deve reinar hoje, é a sua vida. Tá certo? A quinta referência está ali em Hebreus capítulo 10, versículo 25. O que é congregar? No texto está dito o seguinte: não deixeis as vossas congregações como é costume de alguns. Tá? Entendam, congregação no original tem a ver com encontro, com reunião. Tá? Naquele tempo estava acontecendo o seguinte: haviam reuniões para a aprendizagem do judaísmo, haviam reuniões para a aprendizagem do gnosticismo, haviam reuniões filosóficas, tá? E todas eram chamadas de congregações, certo? Só que existiam também as congregações cristãs. E algumas pessoas estavam abandonando esse costume, esse bom hábito de encontrar-se com os demais irmãos. E aí perdiam a mídia comunicativa do Evangelho, porque naquele tempo não tinha outra mídia de comunicação do Evangelho, senão esses encontros humanos, onde ali tinha um irmão mais experiente para pregar o
o evangelho, para falar de Jesus para eles, tá? Então não deixeis as vossas congregações, era não deixarem de se encontrar com aqueles irmãos que tinham mais experiência e que lhes falariam do evangelho. E para que eles também não abandonassem esse bom hábito de aprender sobre Cristo e começassem a migrar para encontros do judaísmo, em que iriam aprender religiosidade e tradição, encontros do gnosticismo, onde iam aprender misticismo, encontros da filosofia, onde iam aprender coisas relacionadas à humanidade e por aí vai. Tá? Não deixeis as vossas congregações se aplica a não deixar o contato, tá, com aquilo que te faz conhecer mais sobre Jesus. É um encontro humano, tá? É um encontro humano, é um encontro que te leva a ter vínculo com outras pessoas. Ah, mas enquanto eu não encontrar uma igreja, o que eu posso fazer? Olha, hoje você tem muitas mídias sérias, você pode assistir pela internet, você pode ler o Evangelho de Jesus, que naquele tempo os irmãos nem tinham acesso, tá, aos livros do Novo Testamento, tá? E você pode, junto com a sua família, você que abriu o entendimento, se reunir na sua casa, orar juntos, cantarem um louvor, tá? Se está muito infectado a denominação que você frequenta e você está muito cansado de ver tanta palhaçada, tanta coisa errada, você está vendo muita enganação, tá? Isso está te deixando, tá tirando o seu sono. Então é melhor que você saia desse lugar, tá? E se reúna de uma forma muito mais leve. As referências de número 6 agora, e também é a resposta do motivo desse vídeo, tá? Porque o tema desse vídeo é: por que é errado fazer altos investimentos em templos luxuosos, em construções luxuosas? Porque não foi assim no princípio, tá? E isso é um desvio. É um desvio que começou ali com Constantino, no ano 316, 320 depois de Cristo. Constantino é um imperador que supostamente se converteu e ele quis despaganizar a igreja. Tá? Ele uniu a igreja com o Estado e foi piorando. Tá? Ele não melhorou as coisas, ele piorou as coisas, porque ele quis fazer uma mescla de igreja com as sistematizações que vinham à sua cabeça. Na cabeça dele ele estava fazendo uma coisa boa. Alguns até duvidam de que ele tivesse boas intenções. O que alguns creem, na verdade, era que Constantino estava fazendo propositalmente para finalidades políticas, certo? Mas enfim, começaram a entrar a partir de Constantino uma série de coisas, tá, que você não pode dizer que só existem na Igreja Católica. Infelizmente, muito do que Constantino implantou está aí nos templos evangélicos, nos templos católicos, em sua maioria, tá certo? Então, um dos desvios da essência cristã foi o destino das ofertas, das contribuições, tá? Porque qual era o motivo dessas contribuições, tá? Eu vou citar 3 referências bíblicas para você, tá? Romanos 16, 26. A oferta e a coleta era para pessoas pobres, para membros pobres da comunidade, gente que estava passando necessidade, tá? A outra referência está ali em 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Confirma o que eu te falei. Tá? Ali está escrito que essas contribuições eram destinadas a gente que precisava. Era para pessoas e não para templos. Tá? E ali também em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. A mesma coisa. Oferta, contribuição destinada a pessoas que estavam precisando. Era na causa social da igreja, de gente que estava padecendo, certo? Então por que é errado investir, fazer altos investimentos em igrejas luxuosas, tá? Porque não precisa disso. Quem precisa são pessoas, tá? O templo pode ser vamos dizer assim, uma prioridade de quinta importância, tá? Porque o que realmente é importante são pessoas, correto? Não significa que seja errado construir, mas que não se gaste todas as energias e todas as contribuições para transformar aquilo ali num paraíso na terra. Porque o paraíso na terra deve ser o bem, tá? Deve estar aqui dentro e não do lado de fora, tá certo? Então, vamos em frente. Bom, chegamos para a última referência. E a igreja era onde? Tá? Era um lugar? As pessoas diziam, eu vou à igreja?
Não, porque o conceito dos primeiros cristãos sobre a igreja nunca foi a respeito de construção. Tá? Eles sempre entendiam, quando se dizia igreja, no ajuntamento, nas pessoas, nos seres humanos que seguiam Jesus. Tá? A referência está ali em Romanos capítulo 16, versículo 5. Ali Paulo está dizendo a igreja que está em sua casa, ou seja, as reuniões, os encontros humanos de gente querida que acontecem aí na casa de vocês. Onde há um encontro humano de gente que segue Jesus, aquilo é uma igreja. Você é parte de um todo, e esse todo é a igreja de Jesus. É gente que segue Jesus no mundo inteiro. Então igreja não é construção, tá certo? Então chegamos ao fim deste segundo vídeo. Algumas pessoas, quando eu entro nesse assunto, me perguntam se é errado congregar em templos. Eu digo, não, não é errado. Desde que você leve o seu cérebro para dentro, tá? Que você não o deixe do lado de fora. Muita gente, infelizmente, quando entram templos adentro, né, se esquecem de pensar, não questionam e vão abraçando tudo que é ensinado em nome de Deus. E muitas vezes são coisas sem nexo, tá? Que na verdade vai piorar a condição espiritual das pessoas mais do que melhorar, tá certo? Vamos em frente então, depois a gente vai para um outro vídeo onde vamos passando aí mais informações. Um grande abraço.